Durante meu tempo sabático, nas montanhas da Mantiqueira, eu vivi um processo profundo de cura da ferida materna e reconexão com a minha criança interior. E este vídeo é para te incentivar a criar o seu próprio ritual de cura. Vamos juntos! E esse vídeo é para quem? É para quem está buscando se encontrar, quem tem suas feridas, né? Aquelas feridas velhas, profundas, aquelas parceiras de vida desnecessárias, pesadas, né? Que machucam, que não servem mais. Eu sou naturopata e psicoterapeuta e eu estou num período sabático aqui no Brasil em busca de autocura. O que eu, na verdade, estou buscando entender como que funciona dentro da gente o poder de autocura que nós temos. E isso eu estou buscando através da Mãe Natureza. Nesse lugar lindíssimo aqui, ó, que eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Aqui atrás tem um mangue, uma energia curativa, um cheiro de barro, de mãe terra. Toda mãe que cuida, toda mãe que cura. E nós que colocamos os pés na estrada para ir buscar essa cura. Sobre mim. Todos nós passamos um grande período de confinamento ultimamente, né? Que foi aquele período que trouxe muito medo para a gente. Medo de perder tudo que a gente tinha, medo de perder a vida, medo de ver as pessoas perdendo a vida, né? E acho que mexeu com a cabeça de muitas pessoas. Com a minha não foi diferente. Mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei um grande período comigo mesma. E esse período, ele me mexeu muito comigo, como é que eu podia ser um ser humano melhor. Porque realmente eu achei que eu precisava e que eu tinha espaço para melhorar como ser humano. E eu recebi um chamado, eu não sei quando nem como chegou esse chamado para mim. Para eu ir. Para eu não ficar agarrada naquilo que eu já tinha conquistado. E acreditem em mim, tudo começou a se desfazer. Aquele castelo, né, que eu tinha construído ao longo dos anos, ele já foi assim, ó, sinalizando para mim que dava para viver sem. E isso foi muito confortável. É que eu poderia estar confortável com o mínimo, com quase nada, né? E hoje eu posso dizer para vocês agora que atrás desse telefone tem uma mochila que está pesando 2 quilos e pouquinho. E já faz 3 dias que eu estou na estrada viajando. Com ela, só com ela, com o necessário. O necessário, mas assim, o necessário não tem nada ali dentro que eu não precise. Mas não precisa assim, precisar mesmo. O resto, tudo está por aí. Então assim começou esse desmantelar desse suposto castelo, né, que eu tinha formado. Que nada mais é que uma vida confortável e que você fica vendo aquele monte de coisas materiais que te tem e que você não as tem, né? Porque você vira escravo daquilo. Então você tem uma banheira, você usa em vez em quando. Antes, para usar, você precisa lavar essa banheira. Depois de usar, você precisa lavar essa banheira de volta. Muitas vezes você acabou de fazer um tratamento gostoso, com óleos essenciais, você está relaxada. E aí você olha para a banheira e fala, se eu deixar ela suja, amanhã vai estar mais complicado para lavar. Lembrando vocês que eu moro no Canadá, quem faz todo o serviço lá somos nós. Então, eu comecei a ver que as coisas, elas me tinham. Eu estava a serviço das coisas e não as coisas a serviço de mim. E aí eu disse, dá para mudar. Agora, como é que isso foi acontecendo? Isso foi muita conversa interna,
foi muito eu me projetando em outros lugares, né? Conforme eu ia me desfazendo das coisas que eu achava que dava para me desfazer. Mudando maneira de pensar, né? Maneira de ver as coisas também, né? Com mais instinto de sobrevivência mesmo, sabe? Eu vou precisar disso? Isso vai ser necessário? Não vai ser necessário? Então vamos deixar aqui de lado. E assim foi. Mas o grande chamado, ele foi para eu ir viver uma vida simples em qualquer lugar, que eu fosse para qualquer lugar. Entre todas as reflexões, aqui estou eu no Brasil. Qual foi o grande chamado? Ir para a Mãe Natureza, não foi? Não disse isso? Mas o grito, aquele megafone assim, ó, gritando dia e noite para mim, nos últimos dias que eu estava no Canadá antes da viagem, é que eu fosse para o sul de Minas. Não sabia o que tinha no sul de Minas, eu não costumo fazer uma grande pesquisa sobre o lugar, porque eu não quero ter tantas expectativas, eu quero chegar e ser um ser que me integra com aquela natureza, sem muito me preocupar o que eu vou encontrar, né? Eu quero devagar ir adentrando essa natureza, respeitando ela, né? Me sentindo confortável, porque quem tem medo dessa natureza sou eu. Quem está adentrando essa natureza sou eu. Então, quem tem que estar confortável para entrar nela sou eu. E assim cheguei no Brasil, fiz 6 meses de voluntariado em lugares específicos, né, para o meu crescimento pessoal, no tempo do meu crescimento pessoal. Quando não foi mais necessário, essas coisas também foram ficando, né? E eu, por onde passei, somei, né? Saí mais fortalecida, né? E assim segui meu caminho, até que cheguei no sul de Minas. Mas por onde? Onde foi o portal de sul de Minas? Isso que é muito importante. São Tomé das Letras. Tem um portal mais lindo para a gente entrar do que São Tomé das Letras? São Tomé das Letras é a cidade simples, uma cidade do viva e me deixe viver. Ela é o berço para onde você tem que ir, né? Quando você pensa em fazer uma virada de vida dentro da simplicidade. E aí fui para São Tomé. Lá cheguei. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Antes de ir para São Tomé, lá no Canadá, eu assisti um vídeo do Vida de Mochila, lá em São Tomé das Letras. Eu nem sabia para onde que era. E eu me disse, eu preciso ir a São Tomé. Vai vendo como é que as coisas vão acontecendo. Eu tinha me preparado tudo no último voluntariado meu, que eu ia para São Tomé das Letras. E não estava sabendo de muitas coisas, vou para São Tomé. Comprei a passagem e vou para São Tomé. De repente, alguém entra em contato comigo, sou tua seguidora, moro aqui em São Tomé das Letras, se você quiser, vamos nos encontrar. Foi um dos mais lindos encontros que eu tive, né, com a Aline, com o Marcelo, que são meus amigos até hoje. E eles foram me abrindo aquele grande portal de simplicidade que tem em São Tomé das Letras. Eles foram me apresentando pessoas, mas não só pessoas, pessoas inseridas numa natureza e com projetos que eu viveria, que eu me via ali dentro. Então aí, ó, no nosso canal, nós temos um encontro, aquele casal de terapeutas, né, do Santo Daime, e é alguma coisa assim que eu viveria aquela vida deles, eu ficaria ali com eles, eu estaria ali participando daquilo deles, apesar de não ser adepta do Daime. Eu viveria ali. Então eu fui encontrando pessoas que estavam inseridas no meio de uma natureza que eu cabia muito bem ali dentro, que eu me via ali dentro. E a natureza, como é que eu fui encontrando? Cachoeiras, cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras. Só que antes de ir,
Eu sabia que ia para São Tomé, não disse? Eu fui convidada, mas de uma maneira intimada, para ir para Mantiqueira. E aí não era a Mantiqueira, né? É que a Mantiqueira. E todo o meu processo de ano sabático era para curar uma das feridas mais difíceis da minha vida, que era a ferida da mãe materna, né? Aquela ferida corrosiva, né? De uma mãe que foi que negligenciava, que não foi cuidadora, nenhum tipo de cuidado, nem de segurança, nem de alimentação, nem de bons tratos, nem de educação, nem de nada, né? Ela não foi presente para nenhum dos filhos dela, então não seria para mim, né? Só que em mim, desenvolveu um ódio muito grande por essa mãe. E eu carreguei isso por 50 e poucos anos. E na pandemia isso começou a vir. Eu quero tratar. Porque eu já sabia o que era odiar essa mãe. Eu já vivi com aquilo. Eu só queria saber como é que seria diferente. E eu acho que todo o nosso papo hoje é em cima disso aí. Como que você transforma uma ferida tão profunda, uma ferida tão doída, né, em algo que é transformador para você e que te dá uma nova vida, uma nova maneira de funcionar. Isso é possível? Isso é possível. E aí a Mantiqueira me chama, e eu passei o período que tinha que passar em São Tomé das Letras e peguei o caminho da Mantiqueira. E aí no canal, então, a gente tem uma série sobre Caminho dos Anjos, eu caminhando, acho que 100 e tantos quilômetros foram feitos com a mochilinha nas costas, subindo e descendo as montanhas da Mantiqueira. Assim, estando integrada nela, sentindo ela, sendo ela, parte dela, com respeito muito grande por essa monstruosidade de mãe. E ela me quis. Muitas vezes a mochila estava pesada e aí eu pegava uma pedrinha e carregava um pouco aquela pedra na mão para ficar mais pesado. E aí, um pouquinho mais para frente, tinha uma cerca onde as pessoas já tinham colocado as pedras delas ali. E aí eu colocava a minha num ritual, pedindo, né, para que ficasse por ali, pelas estradas, que aquela mãe tinha capacidade de cuidar dessa filha que foi lá pedir ajuda e que muitas vezes eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem por onde começar a cura. Então eu só podia falar para ela assim: eu só quero te mostrar o meu peso. Eu só quero mostrar para você o peso da minha pedra, o peso da minha ferida. Se eu mostrar para você o peso da minha pedra, eu acesso a minha ferida, eu acesso o peso da minha ferida. E aí eu vou poder começar a me relacionar com ela. Me relacionar de uma maneira que eu acho que nunca passou pela minha cabeça que isso ia acontecer. Porque aquela ferida da mãe materna tinha se transformado num ódio muito grande. Então carregar aquilo para mim, até então, tinha sido fácil, mas também se transformou numa pedra. E assim eu fui fazendo pelos caminhos. Tinha momento assim, numa cachoeira, que eu chorei tanto. Eu vou deixar aqui o episódio para vocês. Eu acho que eu chorei umas 3, 4 horas na beira daquela cachoeira. E eu só dizia assim: toda a água que daqui cair não equivale a 30 segundos da tua água. Então vou chorar. Chorei. Eu só subi porque realmente começou a escurecer e eu vi que eu tinha um caminho muito grande para subir ainda no meio do mato e era bem fechado porque era um período de chuva. E aí eu me fui. Mas até hoje eu estou lá. Eu não saí de lá. Tem uma parte minha que está lá, chorando quando quer, vendo aquilo,
Muitas vezes eu me vejo só sentada lá, contemplando, coisa que eu não fiz. Eu só fiquei chorando lá. Mas hoje eu sei que tem uma parte de mim que pode ir lá, que está lá, que eu não preciso caminhar. Acho que foi no sétimo dia, eu acho, sétimo dia, sexto, sétimo dia. Então eu já estava assim, com mais da metade do caminho feito, mas eu estava ali. Foi aquele momento de catarse, aquele momento em que eu disse assim: mãe, mãe, não é mãe Tiqueira, mãe, minha mãe, você tem espaço em mim. Eu te tomo como mãe e me toma como filha, porque eu não sei se eu vou dar conta do resto. Pega essas pernas aí, vai. Pega as pernas, pega os braços, porque do jeito que eu estou aqui, eu estou desmontada. Eu não sei se eu vou chegar nem até a pousada. Então, por favor, me toma. Toma minhas pernas, toma meus braços. Não precisa me pegar no colo. Não precisa mais me pegar no colo, só pega minhas pernas e vai. Foi um processo de cura lindo. Foi uma das coisas mais lindas. E a cada dia ia crescendo dentro de mim um diálogo interno. E hoje eu estou já, assim eu vou dizer, com uns 40% de um livro escrito sobre diálogo interno. Como é que a gente conversa com a gente mesmo, né? E esse diálogo interno, ele não pedia para perdoar. Ele não falava, ele não tinha nenhuma interação forte do meu intelecto ali. Era sentimento. Era um diálogo assim: ô mãe, mas por que uma mãe abandona um filho? Por que será que abandona? E a mãe respondia. E a mãe conversava comigo. E a mãe dizia assim para mim: porque eu não tinha capacidade, filha. Essa foi uma das partes mais lindas desse meu encontro. Ela me respondeu: filha, você nasceu com a capacidade de amar as coisas, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas. Eu não nasci com essa capacidade, filha. Eu não nasci. Simplesmente isso. Eu não fui, antes na minha vida, em outras terapias, eu fui entender como é que era o contexto do mundo quando a minha mãe foi mãe. Intelectualmente eu fui entender quais eram os trabalhos que as mulheres tinham e por que a minha escolheu ser profissional do sexo, né? Para trazer para dentro de casa tantos agressores para minha pessoinha tão pequenininha. Era tudo no intelectual. Ali não. Ali eu conversava com ela. Ali eu perguntei: mãe, você tinha medo? Às vezes você tinha medo? Porque chegou um momento da minha estrada que eu não via 3 metros na minha frente, de neblina. Assim, eu estava a 1.200 de altitude e eu não via 3 metros na minha frente. Ali tinha urutu, tinha onça, tinha tudo. Depois eu fiquei sabendo que tinha até onça, né? E eu falei assim: mãe, você tinha medo? E ela me respondeu: sim. Simplesmente. Eu disse: então, se a minha mãe tinha medo, eu também posso ter medo. Vocês estão vendo o simples que eu fui mexer? Não tem como atingir esse simples dentro da gente, essa conversa tão boba com uma mãe, né? Hoje que ela já está morta, né? E eu viva, tocando a vida e carregando o peso, assim, difícil dessa não convivência que tivemos juntas, né? Então, era simplesmente assim, olhar para aquela coisa pequenininha, para aquele diálogo assim que eu poderia ter tido com ela, que de repente, quando criança, poderia ter me ajudado. De repente, até durante um abuso, se eu pudesse ter conversado com ela: mãe, às vezes você tem medo na vida? E que de repente ela tivesse me respondido: sim, filha, às vezes eu tenho medo. E acalmar talvez o meu medo, que eu tenho até hoje, né? Que carrego até hoje, que cuido, né? Porque está ligado a uma ferida, né?
Abuso é uma grande ferida. E era um abusador que ela tinha trazido para dentro de casa, né? Então, tipo assim, um dos abusadores, né? Porque foram vários tipos de abusos, né? E se vocês me entendem, a gente não pode ficar falando dos tipos de abuso aqui, senão cai o vídeo, mas é aquele que leva o grande S, né? Então, para mim, a conversa interna foi uma grande ferramenta. Uma grande ferramenta. Eu poder sentir que às vezes eu estava tão pequenininha, parece que tinha uma criança tão pequenininha me carregando. Às vezes eu cansada e parece que tinha uma criança com a perninha assim me carregando, me levando e era eu. Dali a pouco eu estava saltitando, feliz. E aí maravilhada, encontrava as borboletas e começava a pensar, a borboleta voa de uma flor para outra. Olha, que leveza. Nada de intelectual ali, pensando, borboleta voa, saiu do casulo. Nada, é ali aquele momento, aquela simplicidade. Então, eu acho que a conversa interna foi uma grande ferramenta. A outra grande ferramenta foi o silêncio. Aquele silêncio total, igual aqui agora, ó. Não ouve nada, só o vento, barulho das folhas. Era aquele silêncio, ele foi uma ferramenta terapêutica para mim, junto com o diálogo interno, porque daí vinha o silêncio, e o silêncio às vezes trazia para mim o apavoramento. Mais uma vez eu aqui sozinha, e hoje fui eu que me pus, você não é capaz de se cuidar? Intelecto. Mas aquele intelecto, sempre através do intelecto. Isso aqui é muito bom vocês entenderem. Eu gostaria muito de deixar um presente aqui para vocês. Hoje eu sou terapeuta em EFT. EFT, a gente vai conversar sobre isso num outro vídeo, mas é uma das maneiras de a gente cuidar da criança interior. E não se atinge a criança interior sem não passar pelo intelecto. É o intelecto que traz a dor para a gente, expressa aquela grande dor. E aí a gente vai lá no fundo, onde está aquela criança, buscar aquela emoção, a gente vai montando o mosaico daquela história, sem necessariamente, não tem importância nenhuma se é verdadeira ou não, sobretudo dentro de um abuso. Não precisa ser nada verdade. A emoção que vai sair dali, essa é verdadeira. E se ela precisar de algumas imagens para ser criada para a gente, porque a EFT é trabalhar diretamente na emoção. Aí sim eu vou entrar através daquele intelecto ali, né? Que é aquela coisa que veio, eu não sou capaz. Não é capaz. Esse é o intelecto que está falando que não é capaz. Uma criança vai. E a criança? E a criança dessa pessoa? Está dizendo que não é capaz? Será que ela não quer só ouvir alguém dizer assim, levanta e vai. Tropeçou, levanta e vai. Faltou talvez na infância isso. Alguém que dissesse. E olha, acontece muito com a gente na vida adulta, e é o meu caso, de não ter, de não sentir valorização, sabe, o não merecimento, a síndrome do impostor, permear a nossa vida, levar a gente. Só que a gente pode ir por caminhos que o intelecto leva, mas a gente pode ir por caminhos também que o emocional leva. E mais lindo ainda, os dois estão sempre ali junto com a gente. E as ferramentas que eu acho que a Mãe Natureza, e que eu falo muito aqui para vocês, que ela tem, já está nela. É só saber se colocar lá e usar. Para mim, foi o silêncio que ela traz. Nesse silêncio está, assim, aquela permissão de você acessar o teu âmago, aquilo que você tem de mais profundo,
porque ali naquele silêncio tem uma orelha tão grande para te ouvir, uns braços tão grandes para te abraçar e para te acolher. Então, foi ali que eu encontrei essas duas ferramentas. E eu acho que uma outra ferramenta que muito me ajudou nesse percurso também foi a resistência física. Eu fui à exaustão 2 vezes. Quando eu cheguei em Passa Quatro, aí me mandaram para um lugar, não era ali a pousada, era um outro hotel. Eu tive que me deslocar para um outro canto, de repente eu já não tinha mais força. Porque o final para chegar em Passa Quatro é muita descida. E por incrível que pareça, a descida, ela te leva à exaustão. Porque você não sente que você está indo. Quando você vê, você já não tem mais músculo. E aí eu parei numa frutaria. Quem é aí de Passa Quatro, meu maior agradecimento. E a pessoa olhou para mim e falou assim, pegue a fruta que você quiser para você comer. Eu disse, não é comida. Não é comida que está me faltando. Eu já não aguento mais ficar em pé. Minhas pernas estão tremendo. E aí eles, aquela dificuldade danada, acharam um Uber. Para onde achar essa pousada? Tentei entrar em contato com a agência. O pessoal da agência não foi receptivo. Foi difícil. Esse dia eu fui para a exaustão. E aí no outro dia eu fui sábia e pedi para Nancy, que era o próximo local de apoio, vir me recuperar. E aí eu fui descansar, descansei, e no outro dia aí eu retomei. Mas eu fui numa exaustão muito grande. Foi um dia depois que eu chorei muito na cachoeira. Então, para a gente entender que quando o emocional da gente ele foi muito usado, o físico da gente fica abalado. Mas a resistência física, ela, tirando esses dias de exaustão aí, ela te coloca à prova, ela te coloca na estrada. A estrada te prepara para a estrada. Ela te prepara fisicamente para estar nela, porque ela te quer, porque você é um ser da natureza que foi lá e se integrou a essa natureza. E aí deve ficar aquela pergunta. Lu, você se sentia só? Vamos conversar um pouquinho sobre estar só e não se sentir só. Tem uma diferença, né? A gente vê muito aí pela internet de solitude, né? E de solidão. É bonito isso, mas na prática é tudo misturado. A solidão está ali, a solitude está ali, tudo está ali e tudo é muito necessário. Mas será que não era o olhar do outro? Será que não era o outro que me via sozinha? Por onde eu passava as pessoas, você está sozinha? De onde você é? Você está sozinha? Eu disse, eu não, eu estou indo com 2 pernas e um bastão. 3 pernas? Você já viu alguém de 3 pernas andando? Olha só para você ver. Brincando. Eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada de uma criança interior. De uma criança sapeca. Eu não consigo contar para vocês em quantas crianças ela se transformava para me acompanhar. Em momento nenhum eu me senti sozinha. Eu estava muito bem acompanhada por uma criança tagarela, que não me dava sossego para ouvir o silêncio da mãe natureza. Que eu brigava com ela, você está fazendo o que aqui agora? Se não é um momento de descansar, um momento de ouvir a mãe natureza. Então ela tinha uma presença constante na minha vida. Era só a criança interior? Eu não estava sozinha. Eu estava com os abusadores. Eles estavam todos ali. Presença positiva? No processo de cura a gente só vai ver depois. Hoje eu posso dizer que foi necessária.
Era positiva? Não sei, estava ali também comigo. Então tinha essa presença constante desses abusadores, com quem eu fui conversando, eu fui dialogando, eu fui tentando entender, eu fui me expondo, eu fui montando um mosaico, eu fui vendo coisas que eu não tinha conseguido trabalhar em FT. Lembrando vocês que se eu sou terapeuta em FT é porque eu fiz 30 sessões para mais de 1h30 cada sessão. E depois me formei em FT. Então, eu primeiro fui me curar para depois curar, que é a grande proposta que eu trago aqui para vocês no canal. Primeiro se cuidar para melhor cuidar do outro. Senão você só fica vendo as necessidades do outro e você se embola ali e ninguém cuida de ninguém, né? Porque o outro também não quer se cuidar. Então, eu tinha esses abusadores que estavam por ali. Eu tinha eu adulta querendo me cuidar. Você está fazendo o que aqui? Você veio fazer o quê? Você se lembra quem você era, onde você estava? Dali a pouco eu tentava buscar quem eu era no intelectual. Quem eu era? Eu falei, mas quem eu era? Eu sou. E eu posso ser, mas como profissional, não cabia na conversa. Não cabia. A criança tagarela tomava todo o espaço ali dentro. E aquela mente ativa, querendo ir, querendo descobrir, achando que eu estava no caminho certo. E aquele corpo cansado, falando, não vai, eu não aguento mais. Aí eu olhava para a mãe, carrega então, porque o corpo não está mais aguentando. E a mãe dizia, não carreguei nem quando era pequenininha, vou carregar agora para quê? E assim ia naquele diálogo, naquela coisa. Aí você deve estar se perguntando, ô Lu, a gente não fica doida? Não. Se eu não fiquei doida quando criança, com aquele tanto de abuso, hoje eu não fico doida. A gente só vai num fundo, que chega uma hora que não tem mais nem fundo. E aí, de repente, tem uma mola, pum, que joga a gente para cima. E se não jogar também, aquele fundo não está desconfortável. Parece que ainda não está no fundo. É assim o processo de cura? Assim foi o meu processo de cura. Porque lembre-se, a minha ferida, ela era muito velha, muito profunda. Ela era contra a minha genitora, né? Ela era contra pessoas que entraram na vida dela para ajudar a cuidar, possivelmente, adultos, porque adultos na vida de uma criança está ali para proteger. Eu hoje não tenho filho, mas assim que eu vejo uma criança, o meu olhar já é, eu tenho que proteger. Eu não sei se o pai está vendo, não está vendo, onde está indo essa criança. Eu já tenho esse olhar de proteger. Então, eu acredito que o que mais me faltou foi isso, né? Ter sido protegida. Porque outro dia eu escuto muito esses caras de alta performance e eu escutei muitas vezes o Geraldo Rufino, ele tem uma alegria tão grande de dizer, não tínhamos nada em casa, mas mamãe estava lá. Mamãe cuidava de tudo. Mamãe dizia vai. Eu tenho um amigo meu com nível de TDAH quase disfuncional. Quase tudo que faz meio atrapalhado. E ele olha assim e fala, não tem problema, tem problema. Vai botar uma prateleira, a prateleira fica assim, não tem problema, fica um design bonito. A gente pinta, faz outra coisa. Mamãe, mãe desse menino, não tem problema, meu filho, não tem problema. Eu era pau em você. Você não merece nada. E quem quer saber das minhas histórias, só se prepara. No dia que você quiser chorar bastante, você assista 2 coisas na tua vida. A minha história e aquele filme A Cor Púrpura. São filmes que fazem a gente botar para fora o ruim que está dentro da gente através do choro. Então eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada de tantos transtornos, tantas coisas que eu tinha levado ali para me curar.
e ao mesmo tempo aquela mãe natureza, aquela mãe te querendo, a mãe te queira ali. Era cada vales lindos, cada lugares assim que eu parava e falava assim, gente, qual era a possibilidade de um dia eu pensar que isso aqui existe? Não era nem estar aqui, é de pensar que isso aqui existe. E assim foi. E assim foi o meu caminhar pela mãe Tiqueira. Nunca sozinha, muito bem acompanhada e muito bem berçada, acarinhada por ela. Foi. Que a mãe Tiqueira. O que mais que eu encontrei lá? A natureza, ela era o espelho do meu estado interno. Eu conseguia ver na natureza alguém que podia passar por um processo de transformação, descarregar aquele peso ali e sair melhor, mais leve. E a natureza sempre era o meu grande espelho, aonde eu me via, muitas vezes pesada, muitas vezes cansada, muitas vezes saltitante, feliz, alegre, curando os meus pés, né? Os pés cheios de bolha, cuidando de mim. Vocês vão ver que lindo, eu paro, acho uma aguinha, eu falava, assim que eu achar uma aguinha eu vou cuidar dos meus pezinhos. Colocava os pés na água, tirava todo o inchaço das pernas, puxava toda aquela quintura do corpo ali naquela água natural, escorrida, aquelas montanhas. Tratava os meus pés, me cuidava com carinho. Por quê? Porque aquela natureza, nela, tudo está perfeito. Naquela natureza, aparentemente, não tinha nada para curar. E ela me dava aquele espelho de que sim, eu poderia me curar. Nessa natureza tão perfeita, eu tinha o bálsamo. Sabe aquele bálsamo? Sabe uma ferida quando está aberta e que tem um bálsamo que você passa e que acalma, para de arder. Cada dia você olha, aquela ferida está menorzinha, aí a pele vai se regenerando, aí você vai olhando para ela, vai cuidando e vai aplicando aquele bálsamo. E a cada dia você vai vendo aquela ferida menor e ela vai te incomodando menos. E ela vai ficando assim, tão pequena, ela já não incomoda mais tanto, ela já não é mais nem tão notada. Dali a pouco você para de repente, até de cuidar dela, porque você vê que ela já tem uma autossuficiência para se regenerar sozinha. Dali a pouco ela vai se tornando imperceptível e um dia você olha assim para o braço e disse, nossa, aqui teve uma ferida. É assim quando a gente se cuida e quando a gente se coloca nesses processos de cura. Então a Mãe Natureza, ela não era só um espelho para eu olhar e falar, mas tudo já está, tudo está funcionando, cheio de vidas, barulho dos pássaros, tudo já tem. Aquilo era um bálsamo para minhas feridas. Com ela foi terapeuta, eu tive altas conversas que você não consegue ter tempo de ter numa terapia de 1 hora. Você só tem direcionamentos, né? De coisas que você vai trabalhar, mas que você não consegue, não tem como explicar. Não tem como você estar conversando com a natureza e você não sentir que essa conversa ela é mais amorosa, ela é empática, ela é só de ouvir. E você tem que, através do silêncio, entender o que ela quer te dizer.
você, através do conhecimento que você já desenvolveu naquele processo de cura, você vai entender o que ela vai te trazer. E a cada dia uma riqueza maior para ir tornando insignificante, né, essa ferida. Ou até mesmo para estar nesse processo de cura dessa ferida. Então eram conversas amorosas, de cuidado. A natureza cuida das vidas, ela cuida das vidas que estão ali, ela cuida da harmonia das vidas que estão ali. Quão difícil que é para nós, ser humano, cuidar das nossas vidas, cuidar das vidas que temos dentro da gente. Se nós somos uma grande natureza para todas as vidas, né, todas as bactérias, fungos, parasitas, tudo que vive dentro da gente, que é 90% da gente. Como é que a gente cuida disso? A gente cuida disso comendo como? Aqui nesse canal que a gente mais fala é sobre isso, como comer saudável, como viver saudável, como viver melhor, como envelhecer melhor, com menos peso. E hoje nós estamos nesse vídeo exatamente falando como foi o meu processo de cura para tirar esse peso, essa carga que eu não aguentava mais carregar, que era odiar a mãe biológica. Então foi assim, observar o cuidado dessa mãe natureza com as vidas que estão ali nela. E eu fui acessando devagarinho, curas. E olha que louco, eram curas que vinham de fora. Eu ainda estava buscando fora as curas. Não disse que a Mãe Natureza era meu espelho? Eu não estou até agora dizendo aonde que eu fui buscar as curas? E aonde está o grande processo de cura? Dentro da gente. A autocura. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre autocura. Eu ainda estou terminando uma parte do livro ainda, onde eu desenvolvo sobre autocura. E Mãe Tiqueira com certeza vai estar fazendo parte de um grande capítulo desse livro, porque ali você se coloca para entender que toda a exaustão, que todas as conversas que você teve ali era uma necessidade do teu corpo colocando e se expressando para o lado de fora para você ter acesso, que é a autocura. Era o corpo se curando e mandando sinal para você, sinalizando para você que ele estava sendo curado. Nasce uma nova pessoa, Lu? Como é que vive com essa nova pessoa, Lu? Indo. Igual pegar aquela pedrinha que estava pesada, deixar ali, continua andando. Quem continua andando? Uma pessoa com menos peso. Aquela pedrinha estava incomodando? Ela estava ocupando um espaço na minha mão, de propósito, para eu carregar até eu encontrar, porque durante o percurso tem lugares onde as pessoas colocam as pedras. Então até eu encontrar um próximo lugar que tinha uma pedra. Peguei uma grande, peguei uma pequena, tinha gente que carregava desse tamanho. Não sei se carregava, não sei se pegou de um lugar e pôs ali. Fato era o peso da dor ou da ferida ou do que a pessoa queria deixar ali. Então, quando essa pessoa sai dali, ela sai andando como? Então, é muito visual isso. Como é que a gente sai de um peso e anda para frente? Que pessoa que anda para frente? Uma pessoa com menos peso. Mas ela vai ficar olhando para trás na pedra? Não, ela percorreu com a pedra. Eu percorri 50 e tantos anos da minha vida com a pedra pesada, chamada desprezo pela minha mãe biológica. Então aquilo eu já carreguei, eu deixei. E como é que eu saio lá na frente andando? Eu só continuei andando. Eu continuo andando,
eu continuo hoje vendo e tendo empatia e vendo com um olhar amoroso quem passa por esse processo. Eu saí mais forte, eu saí uma terapeuta melhor, porque eu me curei. Hoje eu posso olhar e falar, eu consigo ajudar alguém a dar os passos, porque eu fiz esse trajeto. Hoje a minha história, ela é muito mais forte do que eu sair fazendo qualquer marketing para vender. A minha história ela já é o grande marketing. Então como é que sai andando? Andando com menos peso, andando sabendo que colocou no lugar certo, num momento de cura, né? Não foi simplesmente, eu fui ali e fiz isso e acho que tá bom e vou esconder e vou botar um monte de panos aqui por cima e vou continuar a minha vida. Não, você se respeitou nesse processo, você se viu nesse processo. E é uma pedra, a simbologia de uma pedra que você carregou no momento que você já estava carregando as tuas coisas nas costas e você encontrou uma pedra e você disse, eu estou cansada. Mas eu estou cansada de quê? De carregar aquele peso daquela ferida nas minhas costas. Então eu vou pegar essa pedra e vou seguir em frente. Mais ou menos isso daí. Lu, tá bonito de ver você falando. Benefícios. Fala pra gente um pouquinho dos benefícios. Para mim, foi de redescobrir minha força feminina. Mas é uma força feminina bem diferente da que eu me preparei como mulher para viver nesse mundo. Por ter sido muito abusada, eu sempre busquei coisas que me ajudassem a me defender nesse mundo, né? Então, a gente busca ali uma coisinha ou outra, aprender alguma coisa que fizesse desenvolver rápido o instinto da gente para a gente poder sair fora. Mas nada é mais poderoso e mais forte do que a gente ter a intuição como rota. Então eu acho que é bonita essa frase, ela é linda, tenha a tua intuição como rota. Mas e como? Quando você está numa estrada dessa, você só conta com você mesma. E com as pessoas que você vai pedir água, né? Essas coisas todas. Mas você vai sentindo uma força que vai te levando. E não é uma força que está te levando com medo. Ela está te levando porque ela está te curando. Porque o processo de autocura está sendo maior. Eu estou aqui a 100 metros da praia e eu já estou pensando como é que eu vou estar lá na praia. É uma força, é um negócio que impulsiona você. Então é uma força de uma autonomia feminina que eu talvez não conhecia antes. Eu ganhei resistência física. Eu ganhei resistência física para quê, Lu? Para correr mais, para andar mais, para saber que o meu corpo não era só de dor. Eu tive durante anos os meus joelhos inchados. Eu sou alguém que promovo uma vida sem glúten porque eu era intolerante a leite e glúten. E aí, para o glúten, ele estava paralisando todas as minhas articulações, inchadas, meu joelho bata tudo desse jeito. E do leite veio para mim uma intolerância muito grande, uma alergia aos animais. Eu não podia nem de longe ver um animal. E eu nunca soube. O dia que eu parei, eu me curei e, claro, como aquela pessoa que tinha ou não merecimento, mesmo com os professores numa pós-graduação me falando, você curou, o médico me dando o diagnóstico que eu me curei, eu ainda fui devagarinho me expor a um bichinho porque eu acreditava que ainda não era. Então, como não dizer que redescobrir
essa autonomia e essa força feminina não seja um benefício. Foi um dos maiores benefícios para mim. Me redescobrindo. Por quê? Porque eu estava num momento de vulnerabilidade, de choro, de mexer no meu emocional, de não estar com o meu intelecto ativado. Eu não tenho que ativar um intelectual para lidar com uma cobra. Eu só tenho que entender que ela tem 28 vezes mais o meu reflexo, que eu vou perder para ela. Né? E ganhar uma autonomia, uma força física para poder subir uma montanha, me desviar, como no capítulo que eu vou deixar aqui para vocês, onde era gado desse lado, barranco desse lado, para cima uma montanha que eu tinha acabado de descer e para baixo um mata-burro. Eu só tinha que correr para o mata-burro e passar no meio dos bois. Força física, autonomia, instinto, intuição e o Sansão me ajudando, que é um cachorro. Esse episódio, gente, é a coisa mais linda, é uma das coisas mais lindas que eu encontrei, o Sansão, o cachorro Sansão. Eu ainda vou voltar para visitar o Sansão, vocês vão ver. Então, ter ganhado essa resistência física para mim, uma resistência física num corpo, gente, eu sou magra e eu tive resistência física e cheguei com um físico bom, feliz da vida, a alimentação foi boa, tudo foi correto. A outra coisa, o outro benefício, sabe a humildade? Sabe a sandália da humildade que as pessoas pedem para você, insultando você? Ei, coloca aí a sandália da humildade. Aquela humildade que no mundo aqui, quando a gente está só mais no nosso intelecto, às vezes para a gente é a humildade. Aquela pessoa é humilde, foi pelos canos. Era uma humildade comigo, com os outros, com as pessoas que eu encontrei. Desenvolver a humildade para bater palma. A senhora não tem uma água para me dar? Não era eu que estava pedindo água. Era minhas entranhas pedindo água. Era a minha intuição dizendo, você vai ter um longo período agora, pede água nessa casa. Humildade de bater naquela porta, muitas vezes sentir aquele cheiro de feijão cozinhando e você dizer, feijão é dele, hoje para você é só ovo e não sei o que é o que você pode carregar. Mas um dia você vai comer o teu feijão, do jeito que você gosta. Hoje não é isso. Hoje na janta talvez você coma um feijão. Humildade com os outros, ser humilde, sabe? Ser humilde, de ver, às vezes você vai andando, ali a pouco você encontra alguém carpindo. Ô, senhor, tá bom? Tá quente o sol? O que o senhor faz? Não tem uma sombrinha aí pro senhor? O senhor vai de vez em quando debaixo da sombra? Uai, vai um pouquinho de vez em quando, aí o senhor volta mais fortinho. Humildade, empatia, carinho. Então eu acho que aquela verdadeira humildade, ter encontrado a verdadeira humildade, para mim foi um dos maiores benefícios dessa estrada. Uma outra coisa foi muito a liberação de padrões mentais, crenças que me limitavam, né? Padrões mentais. Ai, mulher não pode fazer isso sozinha. Ah, é perigoso para qualquer um. A natureza é vista como perigosa para uma criança, para um adulto, para uma pessoa de idade. Ela é perigosa para todo mundo, quando você não é um ser que se integra a ela, no respeito do que é ela. Aquele mar ali vai me pôr medo a hora que eu chegar lá. Eu estou com meus pés no chão aqui, de repente pode passar alguma coisa. Na rua, um carro pode me pegar. Não é só na natureza. O problema do ser humano é que a gente está sempre cuidando da nossa sobrevivência, né? A gente tem duas grandes obrigações na vida como ser humano: reproduzir e cuidar da própria vida, não é mesmo? Porque senão ele vai perder. Então ele tem medo de ir para qualquer lugar. Então isso são padrões mentais que vão colocando dentro da gente. Você não vai conseguir, você não pode ir, isso não é feito para você, ir lá para quê?
de repente também era, você financeiramente vai ter dinheiro, você... São 300 mil coisas que vão entrar em linha de conta para que você não vá. Mas o grande segredo é sentar e perguntar, se eu não tivesse medo, o que eu faria hoje? Se eu não tivesse medo, porque medo eu sempre vou ter. Eu vou ter que ir me expondo a esse medo para eu poder ir convivendo com ele, namorando ele, sentindo ele, me apaixonando por ele, para ele ir perdendo a força dentro de mim, para ele ir ficando mais familiar. Então, um dos grandes benefícios é a liberação de padrões. Tudo que é padrão. Ah, você é uma mãe de fulano, você não pode viajar sozinha. Ah, você é a professora não sei do que, você não pode fazer isso. Ah, você não pode andar de shorts. Ah, você não pode andar de calça comprida. Ah, você não pode botar chapéu. Padrões. Montanha, imagina como é que sobe uma montanha daquela. Você sobe uma só, você já está com a língua de fora. Padrões mentais, crenças que iam me limitando. Você não vai conseguir carregar essa mochila, você não vai achar, tudo correu super bem. E se eu não tivesse ido? Não estaria agora aqui para contar a história, não é mesmo? E eu acho que a outra coisa, o maior benefício é quando você, como é que eu vou explicar isso? Você tem aquela reconexão com os ciclos e os ritmos da natureza. Não adiantava de nada eu ter me preparado para a maior chuva. Ela ia me molhar. Se o ritmo da natureza era chuva, ela ia me molhar. Se o ritmo da natureza é uma grande montanha, eu ia me cansar. A montanha, não. Então, eu preciso me reconectar. Me reconectar comigo e me reconectar com esse lugar. Aí fica leve. Aí vai. E os ciclos naturais mesmo. Eu só podia comer de manhã, no café da manhã, um bom café da manhã e uma boa janta. No resto era o que eu conseguia levar. Aí a opção era o quê? Ovos, porque aquilo ali eu conseguia ficar bastante tempo carregando, não estragaria, porque foi cozido pela manhã e tudo, e que traria para mim 45 pólis vitamínicos, né? Que ia me dar força física e assim foi o trajeto. Então, foi a dica, fica aí a dica para vocês e o porquê para eu me integrar nesse ritmo da mãe natureza, que era comer 2 vezes por dia, porque era ali que eu estava indo. Eu estava adentrando o seio dessa mãe, que tem tanta comida também, mas não foi a minha perspectiva de ir lá procurar comida. Um dia talvez, mas não foi. Minha perspectiva foi cuidar da minha ferida. Então essa reconexão foi, assim, para mim, a coisa mais linda. Hoje, a hora que eu preparo uma mochila, eu já sei que a canga, qual é a utilidade que vai ter a canga. Ela vai ser toalha, ela vai ser coberta, ela vai ser lençol, ela vai ser proteção para cima da cabeça, ela vai me esquentar quando eu precisar. Essa noite mesmo ela foi coberta para mim, onde eu dormi num hostel, a minha opção foi ter ela como coberta, né? Então, os meus shorts eram shorts que secavam rápido. Então, foi tirando as minhas coisas, fui deixando minhas coisas para trás, né? Para tirar o peso. Então, foi toda uma reconexão devido aos ciclos, né? E os ritmos da natureza. Então, eu acho que esses foram os maiores benefícios. Ô Lu, então faz uma coisa aí. Dá uma dica pra gente, assim, de como começar, Lu. Como é que você começou? Eu comecei indo pro camping. Passando frio no camping, montando a minha barraca, 11 horas da noite, com uma tempestade caindo e tendo que montar a barraca sozinha. E amarra de um lado, voa do outro, amarra do outro, voa do outro, pegando as coisas dentro do carro,
esperando a chuva passar para jogar, para secar toda a barraca, jogar tudo lá dentro. A próxima chuva que estava vindo também, estava tudo preto. Foi assim, foi indo para um camping, foi indo para sítio. Começou assim, gente, eu indo pequenininha para as fazendas, para o sítio, passava o leiteiro, falava, porque na escola eu conhecia amiguinhas, né, que moravam no sítio. Então o leiteiro me levava, eu ficava com as meninas lá no sítio, cabeça cheia de piolho, aquelas crianças com pulga. Ali eu fui me colocando no caminho da Mãe Natureza. Por isso que hoje eu posso dizer para vocês, eu sou um ser integrado, eu sou um ser da natureza. Então indo para um sítio, colocando o pé no chão, indo caminhar até uma cachoeira, lembrando vocês, mas vai ser tanta reclamação. A criança que está querendo se cuidar, ela vai se arrastando atrás. Eu não quero ir, tá pesado. Para ver que a tua criança, ela vai birrenta, puxando você, dizendo não vai, não quero, não é o momento. Por quê? Porque você nunca olhou para ela. Você nunca olhou para ela. Como é que você vai convidar ela para ir para uma cura que nem você sabe que é um processo de cura? Depois desse vídeo você sabe. Mas antes você nem sabe. Você só sabe que você tem que ir lá naquele sítio, botar o pé no chão, vai ajudar as pessoas, vai ser voluntariada no sítio, sentir frio, um frio de chuva, de roupa molhada, perturbação de um galo que começa a cantar à 1 da manhã. Que no sítio não é silêncio? Vai escutar, o silêncio da natureza. A natureza também tem seus barulhos e tem seus silêncios. Então começa por coisas simples, né? Começa por um destino que é ideal para você, que você já idealizou, ideal ir lá. Então você não vai ficar tão perdido naquilo ali. Considerando que a tua criança birrenta, manhenta, que vai catarrenta atrás de você, puxando o teu vestido, não vai, não quero. E você tem que levar. Foco no que é natureza. Então comece indo para os caminhos da natureza. E foco na natureza e na segurança, o que é segurança para você, né? Medo você tem que ir. O que é segurança é o que te dá conforto para dar os próximos passos. E aqui no canal a gente tem vários vídeos onde eu desafio, mostro para vocês agora mesmo. Eu já estou há 3 dias viajando por Alagoas sozinha e estou aqui sozinha. Só passaram 3 meninos aqui, eu perguntei, vocês não querem ser empregados aqui nesse escritório? Brinquei com eles, né? Mostrei para eles que me integrei a eles, que me importei com eles, valorizei o espaço, me senti confortável com eles, né? E eles passaram. Então, segurança, conforto. Para ter segurança, tem que primeiro ter o conforto. E antes tem que ter o desconforto, porque o medo é um desconforto. Né? Preparação física. Se vocês forem fazer um negócio desse, precisa de uma preparação física. Lu, mas eu tô com o joelho inchado, mas você não vai fazer a montanha da Mantiqueira. Talvez faça uma coisa, pega de um ponto de apoio a um outro ponto de apoio. Vai para o lado do caminho da fé, que tem muito mais pontos de apoio. Então você pode andar ali 3 horas, tem um ponto de apoio. Então não precisa fazer o caminho da fé inteiro. Faz a última cidadezinha até chegar em Aparecida, ou de uma cidadezinha a outra, né? E você vai testando o teu físico, testando o teu emocional para a viagem. O que o teu emocional vai aguentar, o que ele não vai aguentar, né? Então você vai se preparando e vai estar só. Vai só, se sinta só e você vai ver que você não vai estar só. Outra coisa que eu diria, veja vídeos. Eu não disse que eu vi um vídeo de alguém recomeçando toda a vida dele em São Tomé, depois que o pai morreu. E eu vi essa pessoa se reconectando com ele mesmo em São Tomé, que é um dos grandes lugares de reconexão. Ele estava lá. Então eu vi vídeos, eu vi como é que era. Eu senti mais ainda o chamado. O vídeo dele, para mim, foi um chamado. E se esse vídeo é para você um chamado também, ouça ele várias vezes, porque eu sei que ele é muito carregado
de boas coisas. Ouça ele várias vezes. Compartilha ele com quem vocês acham que de repente também tem uma ferida muito profunda, muito velha, muito encaracada, uma criança birrenta em cima daquela ferida que não sabe mais como lidar. Compartilha esse vídeo. E a generosidade de vocês é a hora que vocês levantam o dedão e vai lá e senta o dedão no like. Para a televisão aí um pouquinho, vem no telefone, faz o teu momento de gentileza com esse canal, dá o teu like, se inscreva nele. Muita gente assiste os vídeos e não são inscritos nesse canal. Se inscreve para ele ficar grandinho. Você vai estar distribuindo saúde para o mundo. Eu estou acamado, Lu. Eu estou acamada. Não dá mais para mim. Só compartilha. Seja empático com quem ainda precisa de repente ser curado, antes de estar numa cama também. Porque eu tenho certeza que se você fechar os olhos e você assistir esse vídeo, você vai sentir caminhando lá. Porque toda vez que eu abro um vídeo, eu sempre digo, nós estamos indo. E o nós aqui inclui vocês e eu. Nessa sequência, eu estou levando vocês porque eu estou indo. Nunca, raramente eu vou dizer, eu. É nós. Outro dia até alguém escreveu, puxa, quem é o nós aí? Eu fiquei procurando a outra pessoa, criou confusão. Não procure mais. Só saiba que é você. Saiba, eu estou ali. Esses vídeos são assim. Eu sei que são diferentes, a maioria dos vídeos é para vender coisas para vocês, para induzir vocês a jogarem, a dar o dinheiro de vocês. Esse daqui convida vocês para serem pessoas melhores, para terem uma longevidade com qualidade de vida. E é onde eu me exponho. Então vai compartilhando, por gentileza. E da minha parte, eu te deixo o meu beijo, o meu carinho para você, o meu abraço carinhoso de acolho de mantiqueira, de pessoa curada, que deixou lá a sua pedra e que consegue ir até a praia. E depois vocês vão ver os vídeos de quantas praias eu vou caminhando por aí. E a cada vez que vocês me verem caminhando, vocês pensam, ela está realizando uma cura. Ela está acessando o poder de autocura que tem dentro dela, que está trabalhando por ela no processo de cura. Tá bom? Fica meu beijo, meu carinho, meu pedido para que vocês fiquem todos bonitíssimos, arrumadíssimos, reflexivos, carinhosos com vocês, viu? Pensativos, transportativos, que vocês consigam se transportar para um mundo de cura, aquele mundo de cura que é para você. Por que Minas? Para mim, não sei, era Minas, me chamou, fui lá, respondi o chamado, né? E que vocês encontrem isso. Fiquem todos bonitinhos e meu super agradecimento.